Começo Siloé hoje com Provérbios 8,17. Amo os que me amam e quem me procura me encontra. Como é bom a gente ser amada, como é bom a gente amar e como é bom a gente encontrar o socorro que a gente precisa na palavra do Senhor. Pois o amor é algo tão sublime e que nos traz e nos remete uma paz interior tão grande. Ontem eu, graças a Deus, consegui passar pelo INSS e digo que o que eu vivi ontem foi algo surreal, algo sobrenatural. Não era um médico, era um anjo do Senhor e ele fez para mim coisas que eu não imaginei. Eu escutei dele coisas que eu nunca imaginei escutar de médico algum. É como se eu tivesse lá esperando uma resposta e a atitude daquele médico fez eu me reconhecer ainda mais em Deus. E é isso que eu quero falar, de nos reconhecer em Deus, de quem sou eu e de como o Senhor me vê. Nós vamos em Cantares, no capítulo 8, no versículo 5. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada tão aprazivelmente ao seu amado, debaixo de uma macieira? Te despertei, ali esteve tua mão com dores, ali esteve com dores aquela que te deu a luz. Essa é uma pergunta que eu fiz a mim mesmo há vários dias. Quem eu era em Deus e o que Deus esperava de mim? E essa é uma pergunta que eu faço a vocês hoje. Quem é vocês? E como o Senhor os vê? Muitos aqui podem estar passando por um momento de dificuldade, seja ela na área financeira, emocional, física, ou seja, nessas três áreas mesmo. Passando como nós, servos de Deus, dizemos, no deserto. E a palavra nos diz que quem vem subindo no deserto é esse mesmo, irmãos, o lugar que às vezes nós encontramos, que é o deserto. O deserto pode ser uma subida extensa e íngreme, quando não estamos firmados na presença de Deus. Quando pensamos em deserto, nós nos remetemos a uma imagem de lugar árido, onde o sol queima, onde nós nos vemos só, buscando algo para nos alimentar. E é desse alimento que eu venho falar, que é a palavra de Deus. Amém? Como é bom a gente estar no deserto de Deus. Parece estranho, mas é a mais pura verdade. Estar no deserto de Deus é descer a mondoleiro, assim como Jeremias diz no capítulo 18. O Senhor ordenou. É deixar-nos guiar somente pela voz de Deus e do Espírito dele, que é o nosso guia e conselheiro. É parar de escutar o barulho do mundo e nos posicionar em relação às escolhas que Deus fez para as nossas vidas, as vontades dele, não as nossas. Porque ele nos conhece, mesmo antes do ventre da nossa mãe. O barulho demais nos desvia do querer de Deus. Às vezes a gente precisa nos silenciar para que Deus haja, para que Deus faça e nos mostre através dos seus sinais. Não é de muito falar que a gente é ouvido. Ele nos sonda, ele sonda os nossos corações e conhece os nossos desejos e anseios. Ele trabalha para nos dar além do que a gente pode pensar, além do que a nossa mente, o nosso coração imagina. Pode ser que nesse exato momento você esteja passando pelo deserto de Deus da sua vida e você não enxerga além do que uma outra área em sua volta. E eu vim aqui hoje para te dizer que quando, como existiu uma saída para mim, há uma saída para você.
Você não está sozinho. Você não foi abandonado. O Espírito de Deus foi enviado para mudar o rumo das nossas histórias. O Alabachúria Surianda Alabachou. Amados, o véu já foi rasgado. A gente tem que acreditar que Deus pode operar milagres no dia de hoje. Assim como Ele operou grandes milagres e deu grandes vitórias no dia de ontem. Quantos estão preparados para deixá-lo entrar e modificar essa história que os prende e o machuca? A gente precisa entender que Deus não é Deus de fazer visita. Ele é Deus de fazer morada. Amém? E quando isso acontece de maneira verdadeira, existe uma transformação completa. Porque daí nós somos moldados conforme a vontade dele. E ele deixa de ser uma bagagem, um fardo, uma cruz, um muro de lamentação. Aí Deus entra e as coisas não mudam. A gente vai no culto, a gente vai numa reunião, a gente escuta Siloé, a gente para ver se Deus fala conosco. A gente diz que a gente não aguenta mais essa situação. A gente se lamenta. A gente se pergunta por que a vida da irmã ali mudou e a nossa parece que não muda. Eu aprendo todos os dias que a gente precisa fechar as nossas lacunas, parar com os velhos ciclos, deixar de usar as velhas roupas e colocar as vestes que Deus deixou ali, com a graça dele, com a glória dele. A gente precisa acordar com a certeza que o Espírito Santo habita dentro de nós e que a gente tem uma bagagem suficiente para usar as palavras que funcionam em nossas vidas. Oh, xerecanta, xaramá, xerecanta, lamás. A nossa mentalidade seja a mentalidade de Cristo Jesus. Assim como a Bíblia nos afirma em João, maior é o que está em mim e não o que está no mundo. Nós estamos numa fase, digamos, quase final de uma pandemia. E se a gente pensar em tudo que nós vivemos nesses últimos 6 meses, nos remete a uma dor tão grande, quantas famílias nos foram perdidas, quantos empregos não foram perdidos. Quanta gente que deixou de buscar nesse tempo a intimidade de Deus. Mas a gente não pode desistir. Lembra de ontem? De trocar o fardo? Que o jugo dele é leve? É isso que a gente precisa fazer. A gente precisa acreditar que Deus é o que pode nos levar novamente a uma zona de conforto. A gente tem que contemplar o que Ele faz na nossa vida e não na vida dos outros. A gente precisa mergulhar nesse oceano e pagar o preço. Ele está no meio de nós, dizendo: encoste em mim. Dê o que você não aguenta. Só assim Ele pode te purificar, só assim Ele pode te levar à mansidão. Eu confesso que na quarta-feira o que eu mais precisava era a mansidão do Senhor à minha vida. E sem eu saber, eu encostei nele. Aleluia. Eu apenas escutei a voz dele e reconheci o seu perfume. Se você crê que Deus preparou esse momento para você escutar, levanta suas mãos, glorifica, pergunte a si mesmo quem está e quem vem te abraçando no deserto. É o seu amado? Você é essa nova criatura ou é a velha? Você está disposta a mudar, a obedecer ou vai se prostrar diante de cada obstáculo que surgir? Você vai ser aquela pessoa moldada pelas mãos do oleiro ou aquela que quer direcionar o oleiro?
tem muita gente assim, querendo direcionar o que o oleiro vai fazer, a cor do vaso, o tamanho da boca do vaso, a altura do vaso. A gente tem que se posicionar e entender que nós estamos de braços dados ao nosso amado. Precisamos rasgar as nossas vestes velhas e colocarmos novas vestes em sinal de obediência, de viver realmente os planos que o Senhor planejou para nós. Não é fácil. Não pense que foi fácil para mim passar por esse deserto. Foi luta. Mas eu aprendi que eu tive que deixar de se importar com o que as pessoas pensavam de mim e acreditar que Deus e a capacidade dele estava sobre mim. Aleluia. Acredite em Deus. Creia nele. Creia nos propósitos dele. Se coloca em posição. Coloca algo novo no seu coração. Porque os seus sonhos é para ser cumprido. Porque faz parte dos planos dele para a nossa vida. Porque Deus não existe impossível. E todas as suas promessas são cumpridas. Nele a gente pode acreditar. Se veja como ele te vê. A fé nos faz enxergar o que os olhos não podem ver. Deus continua sendo Deus de detalhes. Ele tem um plano a mais que a gente possa imaginar. Ele é o único que nos faz sentir especial. Em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, diz: Pois bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal. Planos para vos dar e frutificar essa espera. Sim, amados, depois do deserto existe um vale. E esse vale há uma árvore, sombra, água, que o Senhor nos espera e nos quer levar. Um beijo grande no seu coração. Um ótimo final de semana. Seja agradecido por tudo aquilo que Deus já fez e por tudo aquilo que Deus fará. Um beijo.